Pastor Wagner, antes de iniciar a mensagem, eu queria dizer que na sua introdução o senhor falou sobre a extensão da Sala 57 e eu me surpreendo cada dia mais. Sábado passado, eu fui pregar na igreja de Tietê, que é uma pequena igreja próxima a Tatuí, e à tarde fiz palestra lá, tinha gente da Sala 57, e a primeira coisa é dizer, Sala 57, aquele abraço. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, reservada, e quando o senhor falou uma vez que gosta de dar abraço, né, eu fiquei assim e tal. Aí domingo eu fui no congresso do Ministério da Mulher da Paulista do Vale, mas tinha muita gente da sala. E aí, depois que eu fiz a palestra introdutória lá no Congresso, eu recebi tanto abraço gostoso e eu passei a gostar também dos abraços. E eu quero mandar um abraço para as irmãs de Atibaia, Suzano, Guarulhos. É muita gente que assiste à sala, muito mais talvez do que a gente possa imaginar. Onde eu vou, tem gente da sala. Então, pastor, é uma grande família. E eu aprendi a sentir prazer de dar abraço e receber abraço. É terapêutico, é delicioso. Não é? É muito legal, até porque, Thalita, quando eles buscam a gente para abraçar, tem uma singeleza de coração, um agradecimento a Deus por estarmos vivendo uma perspectiva transformacional, entende? Tem uma novidade de vida. Não é só um abraço, tipo assim, não, é a novidade de vida. É isso que eu sinto nos irmãos quando a gente se abraça. E é uma coisa assim diferente, porque a gente se sente família, parece que a gente já se conhece, parece que. E eu que sou tímida, que sou constrangida, eu falo, meu pai, que coisa assim, né? É muito gostoso, é muito gostoso. Eu queria, antes de começar, dar esse testemunho e dizer que eu fico muito nervosa quando o senhor lê esses nomes dos pastores. E eu falo, meu pai do céu, falar diante de. Ainda bem que a tela mostra apenas algumas janelinhas, mas eu fico muito constrangida porque tem gente de tanta experiência, de tanta trajetória. Irmão Carlos, da Central de São José do Rio Preto, amigo querido. Enfim, eu queria, pastor Elias Pedrosa, que nós já nos encontramos nos caminhos da vida, mas eu quero que o Espírito fale, porque, de fato, que não seja eu. Essa mensagem, eu fico prestando atenção nas coisas que são faladas para poder pedir para o Espírito me impressionar daquilo que vai fazer, surtir algum efeito na vida de alguém, mas em primeiro lugar na minha vida. A semana passada, durante um testemunho, o pastor Wagner falou uma frase e fez com que a minha mente fosse impressionada de que deveria ser essa mensagem. Não é por acaso o texto que está no link, vocês vão ver que tem alguma ligação com o texto do link que eu não imaginava que seria esse o texto. E, ao mesmo tempo, essa mensagem vem também complementar a mensagem, complementar não, porque foi perfeita a mensagem de ontem, mas tem sincronismo, tem conexão com a mensagem de ontem que o Wellington fez e que, para mim, foi, assim, de uma completude muito grande. Então, eu acredito que é o Espírito que dirige todas as coisas e espero que cale no seu coração uma mensagem que é um abrir do meu coração. Por isso que eu peço licença para começar falando de uma experiência pessoal, que vai ser o pano de fundo para o estudo que eu fiz, que deu origem a essa mensagem. No dia 5 de janeiro de 2021, nós havíamos chegado a 2 dias de uma viagem para passar o final do ano em Maringá, e aqui eu moro em Campinas. Eu saí com meu esposo de carro à tarde e ele olhou para mim e disse assim, querida, eu estou com Covid. Eu toquei no braço dele e percebi que ele estava quente. E quando nós voltamos para casa, ele ligou para o nosso convênio que passou um protocolo para ele se cuidar em casa. 2 dias depois, ele disse que não sentia mais nada, que ele estava bem, que ele já não tinha mais os sintomas. Era na quinta-feira, ele disse que já não tinha mais, que era como se já não tivesse mais nada. No sábado à noite, ele voltou a ter febre. Na segunda-feira,
Então, isso foi dia 5, né? Dia 11, ele vai para um hospital aqui de Campinas, é atendido no pronto atendimento, faz o teste, de fato, comprovou que ele estava com Covid, e ele já estava com 25% do pulmão comprometido. Deram dipirona para febre e tal, e depois de muito ele insistir, deram um antibiótico, ele começou a tomar um antibiótico. Porém, na quinta-feira, dia 14, a febre veio com muita força. Na sexta-feira, ele, além de ter muita febre, a cor da pele dele começou a mudar, a cor dos olhos dele começou a mudar, porque a saturação de oxigênio baixou muito, né? Os olhos dele começaram a ficar claros, embaçados, assim, uma coisa terrível. No sábado de manhã, ele já não conseguia tomar banho sozinho, ele já tinha dificuldade de se locomover, porque a respiração já estava ofegante. E meu esposo é obreiro também, eu orei, pedi a Deus que dirigisse para onde nós deveríamos ir, e resolvi ir para o Hospital Adventista de São Paulo, que fica a 100 e poucos quilômetros daqui de Campinas. Eu mandei mensagem, era um sábado de manhã, eu mandei mensagem para o líder dele, da organização, pedindo que ele verificasse se no Hospital Adventista tinha vaga, porque eu estava indo para lá com ele e que ele não estava nada bem. E realmente ele estava muito mal, e eu fui dirigindo para São Paulo, clamando a Deus, pedindo a Deus. Quando chegamos em São Paulo, o trânsito todo parado, marginal toda congestionada, eu clamando a Deus, me desviando, e, enfim, Deus foi dirigindo até que eu consegui chegar no Hospital Adventista, e, de fato, já tinham avisado que ele estava indo para lá, o chefe dele já tinha avisado, e ele foi atendido logo no pronto-socorro e foi internado. Eu assinei uma declaração de que aceitava ficar como acompanhante dele na ala de Covid, né? Eu não estava sentindo nada, não estava sentindo, mas eu estava do lado dele o tempo todo, eu já estava contaminada, mas eu não tive sintoma algum, eu fiquei com ele ali junto, assinei um termo de responsabilidade. Isso era sábado. Na segunda-feira chegou o médico, o Dr. Fabiano Luz, que cuidava, então, dos pacientes com Covid no Hospital Adventista, porque ele tinha sido atendido e internado por um plantonista. Na segunda-feira de manhã, o doutor Fabiano já tinha visto os exames dele e falou assim: fiquem tranquilos, até quinta, mais tardar sexta-feira, ele terá alta. E eu fiquei ali junto dele, era segunda-feira. Como ele ia sair quinta ou sexta-feira, eu peguei o carro, terça-feira, no dia seguinte, corri aqui em Campinas, peguei mais roupas para mim, para ele, e peguei 2 livros, já que eu ia ficar no hospital com ele. O Desejado de Todas as Nações e Ciência do Bom Viver. A propósito, eu gostei muito do testemunho da irmã Nestrar, porque eu também sou apaixonada pelo livro Desejado, é meu livro de cabeceira, eu leio, termino, recomeço, leio, termino, recomeço, é meu livro de refrigério à noite, antes de dormir. Bem, quando foi na quinta-feira, que seria a data prevista de alta, a febre voltou com força. Na sexta-feira, ele foi levado para uma nova tomografia. No sábado, a plantonista chegou e falou para mim: você está sabendo da real situação do seu esposo? Ele está entrando no quadro grave da doença. Ele está com 50% do pulmão tomado, se ele não melhorar, ele vai para a UTI, ele vai ser entubado. A cepa amazônica veio com muita força, e era um vírus que tinha uma sobrevida maior. Então, ele já estava mais de 15 dias com a doença, e a doença agravando. Interessante que, ao pegar o livro Desejado de Todas as Nações, no dia seguinte, eu escolhi como tema, eu vou compartilhar a tela, e eu peço desculpa que eu vou ficar com a tela
projetada, porque esse meu computador me prega peças e sempre que eu quero voltar para olhar vocês, ele trava os slides. Então, eu escolhi como tema desta mensagem a oração que eu não queria fazer. No domingo de manhã, ao pegar o livro Desejado de Todas as Nações, um pouquinho só. Eu li a seguinte frase: baseada na história da cura do filho do oficial do rei, que saiu de Cafarnaum e foi até Caná da Galileia pedir, suplicar pela cura do seu filho. Então, vocês se lembram? Ele foi pedir para Jesus pela cura do filho, e Jesus disse que ele retornasse, que o filho estaria curado. Tinha esta frase: o Salvador anela por dar-nos maiores bênçãos do que lhe pedimos e retarda o deferimento dos nossos pedidos, a fim de mostrar-nos o mal que existe em nosso coração e a nossa profunda necessidade de sua graça. Quando eu li essa frase, no domingo de manhã, eu sentei ao lado da cama do Jonas e falei: querido, Deus tem algo para me mostrar, um adiamento do atendimento aos meus pedidos. Eu preciso reconhecer que o meu coração ainda guarda mágoas. Eu ainda preciso perdoar algumas pessoas. Eu ainda tenho profunda necessidade da sua graça. Eu tenho orado pela sua cura, mas eu acredito que Deus está querendo primeiro mostrar que eu ainda preciso de cura. Na segunda-feira, o médico voltou e, quando viu que ele havia piorado, voltou com a medicação intravenosa, com outros tipos de antibióticos mais fortes, e falou: não se preocupe, quinta ou sexta-feira ele tem alta, ele vai melhorar, não se preocupe. Na terça-feira, eu precisava deixar umas roupas para lavar, e quando eu fui despedir do Jonas e dizer que eu ia sair um pouco do quarto, eu toquei no braço dele e percebi que ele estava com febre novamente. Eu saí, avisei as enfermeiras que ele estava com febre novamente. Quando eu retornei, o médico já tinha passado por lá, já tinha providenciado novos medicamentos. E eu li novamente no livro Desejado de Todas as Nações, quando Jesus conta a história daquele paralítico que foi levado pelos seus amigos e foi baixado pelo telhado. Eu li uma segunda frase que me chamou muito a atenção. No livro Desejado está escrito: a cura espiritual precede a cura física. E eu percebi que não era só o Jonas que precisava de cura naquele quarto. Eu estava precisando de cura espiritual para poder clamar pela cura física do meu esposo. E eu comecei a rogar a Deus. Naquela noite, eu comecei uma intensa luta com Deus. Porém, naquela noite, eu me achei muito indigna, porque eu pensei assim: por que Deus me atenderia? Eu contabilizei 6 amigas que nos últimos meses tinham perdido seus esposos. E eu pensei: em que eu sou melhor do que elas para ter a minha oração atendida? Eu tinha 6 amigas viúvas, por que que a minha oração deveria ser atendida se eu tenho certeza que elas oraram? E ali eu comecei
uma grande luta com Deus. Por volta das 2 horas da manhã, eu já estava cansada, porque eu dormia num sofazinho, eu deitava naquele sofazinho, e eu comecei a orar depois de que os enfermeiros da meia-noite, da última dose da meia-noite, deram os remédios, eu comecei a orar, e quando se aproximou das 2 horas da manhã, minha mente estava tão cansada que eu disse assim: Senhor, eu não tenho mais o que falar. Eu vou me calar, porque eu não sei mais o que lhe dizer. No momento em que eu me calei, mentalmente, né, porque eu orava mentalmente, no momento em que eu parei e falei, eu não sei mais o que falar, nitidamente veio uma frase na minha mente. Seja feita a tua vontade. Quando essa frase veio na minha mente, eu saí do sofazinho, eu fui para o chão. E ali, eu não me ajoelhei, eu me prostrei. Prostrar-se é mais do que ajoelhar-se. Eu estendi os meus braços no chão. Eu me dobrei, eu coloquei meu rosto no chão. E ali começou uma luta não mais com Deus. Ali começou uma luta com a Talita, para que eu fosse capaz de dizer, seja feita a tua vontade, porque eu tinha medo que a vontade de Deus fosse diferente da minha. Ali comecei uma luta para quebrar a minha vontade de controlar a minha vida. Ali começou uma luta contra a Talita, que tem tudo sempre muito bem organizado, muito bem planejado, muito bem, tudo sob controle. E ali, depois de muito quebrantamento, eu fui capaz de dizer, Senhor, ele não é meu, ele é teu. Seja feita a tua vontade. Esta foi a oração mais difícil de eu fazer. Até ali eu tinha orado pela cura. Até ali eu tinha orado para que ele se restabelecesse. Mas eu não tinha falado, seja feita a tua vontade, porque eu tinha medo que a vontade de Deus fosse diferente da minha. Ali, naquela noite, a minha fé foi testada e eu pude perceber como é verdadeira essa frase. A fé da vida é a fé da morte. A fé que nós desenvolvemos em momentos de calmaria é a fé que precisa ser exercitada diante da morte. Ali, quem estava precisando de cura era muito mais a Talita do que o Jonas. Orar, seja feita a tua vontade, que eu orava mecanicamente na oração do Pai Nosso, passou a ter uma dimensão de vida ou morte, de submissão completa à vontade de Deus. Que lição duríssima de aprender. Dizer como Jesus, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres, foi a oração mais difícil que eu fiz. A oração que eu não queria fazer. Orar seja feita a tua vontade é buscar o coração de Deus. E na frase que o pastor Wagner colocou no nosso link hoje, inicia dizendo assim, o Espírito Santo origina toda oração genuína. Foi ele quem disse a frase que eu precisava dizer quando eu tive coragem de dizer, Senhor, não sei mais o que falar. Porque até ali eram as minhas ideias, era a minha vontade, era eu falando. Foi preciso eu calar para ele poder dizer o que eu precisava orar. Mas aí eu pergunto para vocês, e foi aí que eu fui estudar. Qual é a vontade de Deus para nós?
eu convido você a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 39 e 40. João, capítulo 6, versículo 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sempre a vontade de Deus é para a vida eterna, seja na vida, seja na morte, sempre. Na última vez que eu falei, na sala 57, eu falei que sempre os planos de Deus têm propósito de salvação, tem a função salvífica, sempre os planos de Deus para os seus filhos é para contribuir com a salvação. Mas eu gostaria de lembrar que Paulo, no capítulo 12 de Romanos, no versículo 2, nos afirma que a vontade de Deus sempre, né? Capítulo 2 diz assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, além de ser para a salvação, ela sempre é boa, agradável e perfeita. Sempre a soberana vontade de Deus é para a salvação, para a promoção do reino. Às vezes ela está óbvia, mas às vezes ela não está óbvia. Então, como conhecer a vontade de Deus? No livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, melhor, Testemunhos para a Igreja, volume 5, Ellen White diz, na página 512, há 3 modos pelos quais o Senhor revela a sua vontade a nós para guiar-nos e capacitar-nos a conduzir outros. Como poderemos diferenciar a sua voz daquela do estranho? Como poderemos distingui-la da voz do falso pastor? Ellen White afirma. E a frase que o pastor Wagner falou na semana passada durante um testemunho foi de que, às vezes, as pessoas pensam ouvir a voz do Espírito de Deus e não é a voz do Espírito de Deus. Então, como eu distinguir quando é a voz do verdadeiro pastor, quando é a vontade de Deus? Ellen White nos diz que há 3 formas, 3 modos de conhecer a vontade de Deus. O primeiro modo de conhecer a vontade de Deus é: Deus nos manifesta a sua vontade através das Santas Escrituras. Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com seus ensinos e saber por nós mesmos o que ele de nós requer. Não basta termos boas intenções, não basta fazermos o que se julga direito, ou o que o ministro diz ser correto. A salvação da nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos, por mais fortes que possam ser nossas convicções, por mais confiança que nós tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. E aqui eu quero dizer, por mais que a gente se satisfaça na sala 57, por mais que a gente goste de ouvir as mensagens, por mais que este lugar seja um lugar aprazível e agradável para nós temos que examinar as Escrituras por nós mesmos. Nós temos que construir a base nas Sagradas Escrituras para que nós possamos conhecer de fato a vontade de Deus. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu. E não devemos estar a conjecturar a respeito de coisa alguma. Então, a Bíblia é a direção, a primeira direção. Então, a primeira forma que Deus manifesta a sua vontade é através da palavra de Deus. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos, com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade.
Então, conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, não usar a Bíblia para acusar os outros, não usar a Bíblia para encontrar defeitos na igreja, não usar a Bíblia, mas sim para perguntar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Cheguemo-nos com espírito humilde e dócil para obter conhecimento do grande eu sou. Nos aproximarmos da palavra com reverência, sabendo que ao abrirmos a palavra, nós estamos obtendo conhecimento direto da fonte do grande eu sou. E lembrar, não se esqueça, o eu sou, não sou eu. Muitas vezes nós queremos adaptar a Bíblia aos nossos interesses, aquilo que nós achamos, aquilo que nós gostamos. Não se esqueça, o eu sou, não sou eu. Hoje nós temos visto uma avalanche de customização da Bíblia a interesses. E pessoas que afirmam que a Bíblia precisa ser ressignificada, reinterpretada, aculturada, infelizmente isso dentro da igreja. Então, que nós possamos nos aproximar dela tendo a segurança de que nós estamos diante do grande eu sou, falando a nós, a nossa mente, ao nosso coração. A segunda forma que Deus se manifesta, ou manifesta a sua vontade, é a sua voz se revelando através de providenciais atuações. Quando nós distinguiremos se dele não separarmos a alma, andando em nossos próprios caminhos, agindo segundo a nossa vontade e segundo os impulsos de um coração não santificado, até que a percepção se torna tão confusa que as coisas eternas deixam de ser discernidas e a voz de Satanás é tão distinta que se aceita como a voz de Deus. Quantas vezes nós achamos que é Deus falando, e na verdade são as nossas impressões, e é o próprio Satanás, que nos conhece muito bem, que aprendeu durante milhares de anos a conhecer a mente humana, e ele cria circunstâncias que nós julgamos que são providências divinas. Se nós não estivermos em submissão à vontade e à palavra de Deus, o risco é muito grande. Então, o primeiro requisito é a palavra, é ouvir a palavra. O segundo, Deus se revela através de providências da sua atuação, se nós estivermos sob a condução da palavra. Eu peço licença aqui para contar, eu vou interromper um pouquinho para poder olhar para vocês. Eu peço licença aqui para contar uma história que aconteceu comigo há poucos anos atrás. Eu trabalhava na mantenedora da rede de escolas adventistas, né? Eu trabalhei por 44 anos como obreira, e no último campo que eu trabalhei, eu fui coordenadora da associação, né? E um dia tinha reunião com as coordenadoras das escolas, e eu percebi que uma delas, que era divorciada, com filhos, e que queria muito se casar de novo, chegou para a reunião com uma aliança de noivado. E as colegas perceberam, e ficou aquela agitação. No final da reunião, ela pediu para falar comigo. E quando ela entrou na minha sala, como sempre eu faço, eu fico em oração, em pensamento, pedindo que Deus me dê a resposta certa, a palavra certa, né, para aquilo que a pessoa veio trazer como necessidade, ou como pedido, ou como demanda. E ela falou assim, professora, eu quero que você me transfira, consiga para mim uma vaga no outro campo, na escola de Ribeirão Preto, porque eu vou me casar e vou mudar para Ribeirão Preto, eu estou noiva e Deus é maravilhoso. Deus sabia que eu tinha necessidade de casar de novo, e Ele providenciou a pessoa que eu pedi para Deus. É um missionário, pregador, a senhora sabe que eu gosto de cantar,
E eu já sei que quando ele pregar, eu vou cantar no final do sermão, no apelo. Eu estou tão feliz, professora. E eu vou me casar agora em junho. Eu gostaria que a senhora conseguisse para mim uma vaga em Ribeirão Preto. Eu já tinha sido coordenadora na Paulista Oeste, onde tem o Colégio de Ribeirão Preto. Já tinha trabalhado no Colégio de Ribeirão Preto, tenho amigas lá em Ribeirão Preto. Para mim não era difícil fazer isso. Mas aí eu perguntei para ela, como você conheceu este rapaz? Ai, professor, eu conheci pelo site de namoro adventista e tal, e eu estou muito feliz, porque é aquilo que eu pedi a Deus. Aí eu falei para ela assim, veio, eu fui muito ousada, eu falei para ela assim, mas Satanás também sabia que você queria se casar, porque você fala para todo mundo que você quer casar de novo. E ela se assustou com a minha fala. Aí eu falei para ela assim, vamos fazer o seguinte, e qual igreja que o seu noivo frequenta? Ela falou, a igreja que fica na rua do colégio. Ele me levou lá, nós passeamos, eu vi o colégio, eu vi a igreja, eu falei, sim, a igreja da Lapa. É o seguinte, a coordenadora do colégio, ela é da igreja da Lapa, o marido dela é ancião. Então você pede para o seu noivo procurar a coordenadora e dizer para a coordenadora que ele tem uma noiva que vai vir para Ribeirão Preto, se tem vaga para ela como professora. Então, pede primeiro para ele conversar com a coordenadora, falando de você. Depois que ele conversar com a coordenadora, eu ligo para ela e digo que eu conheço você, que você é muito capaz, que você é um excelente profissional, mas primeiro pede para ele, porque como ele frequenta a igreja, ele conhece a Miriam é super conhecida, e eu falei o nome. Ele conhece a coordenadora, ela é super conhecida, ela é líder do Ministério da Mulher. Aí ela falou, tá bom, professora, vamos fazer assim, então. Falei, não tem problema, eu apresento você sem dificuldade. Mas eu quero orar antes por você. E aí, quando eu fiz a oração, eu disse, Senhor, mostra para ela se realmente esta é a tua vontade. Se não for a tua vontade, mostra para ela. E eu percebi que ela ficou chateada quando eu falei que Satanás também sabia muito que ela queria se casar. Que ela sempre falou para todo mundo que ela queria casar de novo. E eu orei e fui muito clara. Eu pedi, Senhor, revela para ela a tua vontade. Ela saiu meio chateada, né? Porque eu fui muito enfática. No dia seguinte, 7 da manhã, meu telefone toca. E ela falou, professor, eu preciso lhe falar. Quando eu saí da sua sala, eu liguei para o meu noivo. E falei para ele, olha, a professora Thalita pediu para você procurar a coordenadora na igreja. Aí ele falou, em qual igreja? Aí, na igreja da Lapa que você frequenta. Aí ele falou, mas eu não frequento aquela igreja. Sim, sim, mas você me mostrou a igreja, eu não frequento. Sim, mas qual que você frequenta? Eu não sou adventista. Como? Você não é adventista? Não, eu não sou adventista. Mas como? Você falou para mim que gostaria de pregar. Ele falou, sim, algum dia, algum dia. Enfim, ela disse, o meu chão se abriu. Aí ela falou para ele, mas como que você entrou no site de pessoas adventistas? Sim, porque eu quero arranjar uma moça evangélica. E daí ele falou, mas isso não vai impedir você de casar comigo? Aí ela falou, mas agora você me enganou. Bom, resumindo, ela, depois de algum tempo, terminou, de fato, o noivado. Hoje ela está casada com um rapaz adventista e tal, enfim. Mas muitas pessoas, movidas pela sua necessidade, pelo seu sentimento, veem a circunstância e falam, Deus me mandou este homem, Deus me mandou esta... Então, nós precisamos, em primeiro lugar, consultar a palavra de Deus. Se nós estivermos debaixo da guia da palavra e do Espírito, nós vamos perceber se as providências são de Deus ou não. Mas vamos voltar para os nossos slides. Eu não vou demorar muito, tá?
Então, a chance da gente se enganar, né, com a necessidade que nós temos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né, é um risco muito grande. Bom, terceira forma de nós conhecermos a vontade de Deus. Outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos do seu Santo Espírito. Porém, o Espírito vai produzir no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Se está em dúvida quanto a qualquer ponto, consulte primeiro as Escrituras. Depois, no final do parágrafo, tem de onde eu tirei a citação, tá? Então, o Espírito jamais vai produzir uma impressão que contradiga as Escrituras. Jamais o Espírito vai lhe impressionar num ponto que esteja em desacordo com a Escritura. Então, se você está em dúvida, consulte primeiro as Escrituras. Se começou verdadeiramente a vida de fé, você se entregou ao Senhor para ser inteiramente seu, e Ele o aceitou para moldá-lo e afeiçoá-lo segundo o seu desígnio, para que seja um vaso de honra. E eu lembro do sermão do Wellington ontem, quando ele fala que esse processo de transformação é onde muitas pessoas voltam atrás, porque ser moldado dói, o crescimento dói. Nós temos que abrir mão da nossa vontade, nós temos que abrir mão da nossa natureza carnal para ser moldado, e esse processo muitas vezes é doloroso. Então, o Espírito vai trabalhar lentamente, mas intensamente para fazer essa transformação. E vejam esta conclusão do parágrafo. Não são seus sentimentos e emoções que o tornam filho de Deus, mas o fazer a sua vontade. Fazer a sua vontade. Deus me aceita como eu sou, para transformar-me à semelhança de Jesus. Hoje está muito comum aceitarmos a graça perdoadora, mas não aceitarmos a graça transformadora. Hoje está muito fácil ser evangélico. Hoje está muito fácil ser cristão, entre aspas, porque nós queremos a graça fácil, mas nós não queremos a graça transformadora. Então, Deus me aceita como eu sou, mas eu não posso continuar como eu sou. Eu tenho que ser transformada, e essa transformação, como bem disse o Wellington, é onde muitos desistem, é onde muitos recuam. Se apaixonam por Jesus, gostam da mensagem, amam a Sala 57, mas aqueles compromissos derivados da sala, eu não quero assumir. Porque isso envolve renúncia da minha vontade, para viver sob a condução e a vontade de Deus. E, como não é natural seguir a vontade de Deus, assim como não é natural gostar de ler a Bíblia, assim como não é natural buscar as coisas do reino, nós precisamos aprender a orar diariamente como Davi, no Salmo 143, versículo 10. Qual foi a oração do salmista Davi? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. É o Espírito quem nos guia, desde que eu tenha contato com a palavra, desde que eu tenha a busca da compreensão dessa vontade revelada por Deus na palavra. Aí o Espírito pode me guiar. Então, ensina-me a fazer a tua vontade, e o Espírito vai me guiar. Mas, e se o Jonas tivesse morrido? Não tivesse sobrevivido?
Será que eu estaria aqui hoje dizendo que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita? Será que eu estaria trazendo para vocês esta mensagem se o Jonas tivesse morrido? Afinal, ter oração não atendida não é privilégio nosso. Ter orações não atendidas é privilégio de muitos personagens bíblicos. Em Deuteronômio, capítulo 3, versículos 25, nós lemos: Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa do Líbano. Rogo-te que me deixes passar. Moisés implorou para acompanhar os israelitas até o outro lado do Jordão antes de morrer, e Deus recusou atender o seu pedido. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 16, buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. O rei Davi orou 7 dias pela cura do seu filho recém-nascido, e a oração ficou sem resposta. Jó, Jonas e Elias oraram pedindo a morte. Deus ignorou-lhes o pedido. Abacuque, capítulo 2, versículos 2 e 3, nós vemos Abacuque pedindo a Deus que, por favor, libertasse Jerusalém, libertasse o seu povo, que não trouxesse o cativeiro, e Deus respondeu para Abacuque: o Senhor me respondeu, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque essa visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. O profeta Abacuque pediu a libertação dos judeus do jugo babilônico. Jeremias pediu que Jerusalém não fosse destruída. As orações de ambos não foram atendidas. A promessa cumpriu-se. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 9. Nós vemos Paulo, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, o espinho na carne, mensageiro de Satanás. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo pediu a remoção do espinho na carne, não recebeu o que pediu. E, finalmente, Mateus, capítulo 26, versículo 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O próprio Jesus, nem mesmo Jesus ficou isento da oração sem resposta. Afaste de mim este cálice. Porém, nesta oração, o complemento da oração tem o segredo. Quando ele diz: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, nós estamos nos aproximando de tempos difíceis, já estamos em tempos difíceis. A contrafação que Satanás produzirá diante de nós, ele tentará personificar o próprio Cristo. Mas antes mesmo disso, os nossos sentidos verão coisas, ouvirão coisas, né? Nós veremos coisas, nós ouviremos coisas, nós sentiremos coisas que apontarão para uma direção. Somente quem estiver na palavra firmado, conhecendo a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, é que vai conseguir perceber que os sentidos
estão sendo enganados, porque a contrafação será muito bem feita pelo inimigo de Deus. Ele vai representar o próprio Cristo. Nós veremos diante de nós coisas que nos apontarão numa direção, e apenas os que estiverem firmados na palavra entenderão que aquilo não é de Deus, que aquilo não é a verdade, que aquilo não é a vontade de Deus. Por isso, um conselho inspirado da mensageira de Deus, ela nos diz: estamos vivendo no período mais solene da história do mundo, deste mundo. O destino de imensas multidões da Terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas depende do caminho que ora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade? Conhecer a vontade de Deus. Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum, oração, meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Sabe, irmãos, nós não conhecemos os desígnios de Deus, mas nós podemos ter uma intimidade tão grande com nosso Pai que nós podemos ter tranquilidade em dizer: seja feita a tua vontade. Quando um cristão toma uma decisão em plena harmonia com o plano de Deus e sua vontade, nada tem a temer. Não importa o que acontecer, crise, angústia, traição, doença, morte, não importa. O cristão espiritualmente preparado pode orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Descansar em Deus, em submissão à sua vontade, é privilégio de quem desenvolveu uma intimidade com Deus, em tempos de calma e bonança. Afinal, a fé da vida é a fé da morte. E Deus nos ajude a termos a unção diária do Espírito Santo, sem a qual não é possível viver na vontade de Deus, pela vontade de Deus, e ser transformado a partir desta vontade. Que Deus nos ajude a buscarmos intensamente conhecer esta vontade. Eu acho que eu não parei de fazer a transmissão. Deixa eu ver se eu paro de fazer a transmissão. E hoje, pastor Wagner, alguém me prometeu que apareceria na telinha. Vê se o senhor encontra aí, nas pessoas, um tal de Jonas Quintela. Jonas Quintela. A quem eu louvo a Deus pela vida deste companheiro, marido, cristão. Devo trazê-lo? Eu contei um pouquinho. Sim? Olá, Jonas, tudo bem, querido? Pode Abre o abrir microfone. o áudio, por gentileza. Este é o maridão, pastor. Que sempre só aparece a Thalita, né? Prazer em conhecê-lo, Jonas. Tudo bem, querido? Prazer, pastor. Prazer em conhecê-lo. Tudo bem, sim. Bom Alegria, dia aos pastores e irmãos da Salmo 57. alegria em tê-lo aqui, participando conosco hoje desse abrir do coração da Thalita, né? E quando É ela verdade. afetada desta maneira, com uma experiência com Deus e que vai aprofundar seu caráter, né, ao lado do Senhor. Esta frase é forte, né? A fé da vida é a fé da morte. É verdade. Deus permitiu que eu passasse por essa experiência e eu louvo a Ele porque, assim como Ele permitiu que passasse por ela,
ele também me permitiu sair dela, né? Eu agradeço muito a Deus todos os dias por isso, em primeiro lugar, e também agradeço, em segundo lugar, a minha esposa, Thalita, que é uma mulher de Deus, uma mulher de fé e oração, sempre esteve do meu lado quando eu passei por essa experiência. Na época, o Hospital Adventista havia reservado um andar somente para as pessoas com Covid e ninguém poderia ficar com acompanhante. Mas ela insistiu, assinou um termo de responsabilidade, porque ela não queria que eu ficasse sozinho. E o tempo todo ela esteve do meu lado. Graças a Deus, juntos nós entramos no hospital e juntos nós saímos. Deus seja Obrigada. louvado por isso. Vou dizer o quê, né, Thalita, de uma entrega dessa, né? Obrigada, querido. Pode fechar o microfone. Calma aí, rapaz, deixa. Não, é porque dá microfonia quando eu falo. Jonas, em algum momento, como foi a sua experiência ali diante de Deus, suas reflexões, suas ponderações? Porque de um lado a Thalita estava nessa, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, por trás a luta, olhando para você, a importância que você tem para ela, né? E o desejo que você não perecesse com a Covid, como tanta gente. E, ao mesmo tempo, e se isso fosse a vontade de Deus, e a sua experiência ali, como foi? Foi uma experiência, assim, não muito boa, né, pastor? Porque as notícias que a gente recebia, que não queria receber, naquela época, não eram notícias animadoras. Muitas pessoas que a gente conheceu, infelizmente, não saíram como nós saímos, né, do hospital. E eu tinha, assim, um certo temor, mas eu sempre confiei em Deus. E a presença da Thalita comigo todos os dias, o tempo todo, me fortaleceu muito. Fez uma diferença total, né? E, assim, eu coloquei nas mãos de Deus todas as coisas, né? E sempre confiei nele. E assim como ela também orou, seja feita a tua vontade, em algum momento também eu me entreguei totalmente a Deus. E sabia que eu estava preparado para o que pudesse acontecer de fato, né? Então foi uma experiência muito marcante, pastor. Muito difícil, mas graças a Deus superamos. Mas pelo poder de Deus. Louvado seja Deus pelo testemunho de vocês, pela fé, né, fortalecida de cada um de nós por saber dessa experiência e como vocês permaneceram firmes ao lado de Deus, um do lado do outro, né? Essa entrega da Thalita, de assinar um termo, de estar contigo ali, um momento tão crucial, é muito bonito de ver. Obrigado pela sua presença aqui na sala hoje, viu, amado? Obrigado. Um abraço para todos vocês. Um bom dia. Bom dia. Na verdade, o Jonas assiste pelo YouTube. É que ele também não gosta de aparecer, ele assiste pelo YouTube. E pastor, eu não queria orar, seja feita a tua vontade. Você queria a sua, né? Eu queria a minha. E ontem a mensagem do Wellington foi muito oportuna. Como a gente quer segurar na mão do Espírito para escrever a vida da gente, né? Então, quando ele pregava ontem, eu falei, nossa, tem tudo a ver com a minha experiência, porque a gente quer dirigir o Espírito, a caneta do Espírito, né? Então, eu precisava ser quebrantada. Aí você vai para o link que a gente mandou hoje. O Espírito Exatamente. Santo origina toda oração genuína. Tenho aprendido a estar ciente de que em todas as minhas intercessões o Espírito Santo intercede por mim e por todos os santos. Isso é Ellen White dizendo que ela está aprendendo a oração no Espírito, Thalita.
Porque o Espírito Santo não intercede diante de nós, diante do Pai, por nós diante do Pai. Quem intercede é Jesus. O Espírito Santo, ele me ajuda a orar corretamente, a pedir aquilo que Deus pediria se fosse ele orando. E isto é fantástico. Eu só posso entender que minha oração é pelo Espírito ou no Espírito se eu peço a unção diária e me submeto ao enchimento diário, porque ele controla isso. Quando eu vou orar, ele influencia minhas orações. É um modelo que a gente nem discute. Lá na armadura de Efésios, capítulo 6, a oração é no Espírito, porque ela está dentro do recorte da dispensação do comando do Espírito. E a gente não ouve, né? Oração é persistente, oração é no secreto, a oração tem que orar mais, tem que interceder. Tá, mas e a característica central da oração, que é no Espírito, que faz com que ela tenha legitimidade diante de Deus, né? É para esse lugar que a gente tem que ir. E, na verdade, a gente não sabe nem como pedir. A declaração da Bíblia é exatamente isso. Não sabemos nem orar. Nem orar. Quanto à Bíblia, você falou hoje, né, que o Espírito de Deus usa a Bíblia, Ellen White tem no Ciência do Bom Viver a seguinte declaração: a simples audição de sermões sábado após sábado, a leitura da Bíblia de ponta a ponta, sua explicação verso por verso, não nos aproveitará nem aos que nos ouvem, se não vivermos as verdades da Bíblia em nossa experiência habitual. Confirmando muito isso que você acabou de falar. O entendimento, a vontade e os afetos devem ser submetidos ao domínio de Deus. Então, pela obra do Espírito Santo, os preceitos da palavra se tornarão princípios de vida. Na dúvida, a Bíblia é a bússola. Perfeito. Exatamente. Aí, aqui, nesse texto do Caminho a Cristo, ela diz assim, ó, para mim que acho que é a mudança, foi para mim a mudança, né, em relação à Bíblia. O Espírito de verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. Eu e a Bíblia. Eu e a Bíblia. E aí ela vai dizer aqui, ó, nunca deve a Bíblia ser estudada sem oração. Mas ela diz que tipo de oração é. Ela diz assim, ó, antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito e ser-nos-á dada. Sabe quanto tempo eu passei abrindo a Bíblia, orando? Eu orava, Senhor, me ajuda, eu vou estudar a tua palavra. 20 anos sem pedir a iluminação do Espírito de Deus, apenas numa oração geral. Senhor, me abençoa, vou ler a tua palavra, ilumina minha mente. O Espírito de Deus não estava na discussão. Pueril, de forma abstrata quase. 20 anos orando assim. Hoje, eu não me atrevo a estudar um sermão. Eu não me atrevo a estudar lição de escola sabatina. Eu não me atrevo a fazer minha meditação pessoal sem antes de abrir, dizer, Espírito Santo, ilumina aqui, porque eu não sou capaz de entender. Porque esta meditação transformadora da palavra só poderá vir mediante a iluminação que ele me dá enquanto eu leio. Sim. Fantástico isso, né? Fantástico. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo alimento sólido. Jonatas, Deus te abençoe ricamente. Continua com a gente aí no YouTube, firme e forte. Tá bom? Você pode orar para a gente, Thalita, por gentileza? Sim. Nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão pela oportunidade que nos dás de, no começo de mais um dia, abrirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, apontando o caminho, a direção, e porque nós temos à nossa disposição o Deus Espírito Santo, que tem nos convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós possamos, Senhor, não somente buscar conhecer a Tua vontade, mas viver a Tua vontade, os Teus propósitos para a nossa vida. Nós sabemos que seja na vida ou seja na morte, o Senhor tem interesse na nossa salvação. Por isso, fortalece a nossa fé. Em momentos que nós estamos em paz, em momentos de calmaria, que nós possamos ter a nossa fé solidificada na palavra,
a fim de que esta frase seja uma realidade em nós. A fé da vida seja a mesma fé da morte. Que possamos nos preparar, Senhor, diariamente para o breve encontro com Jesus. Aguardar a nossa bem-aventurada esperança da volta de Jesus preparados, cumprindo o teu querer. Ajuda-nos também neste dia a buscarmos levar essa esperança bendita para os outros com quem entrarmos em contato. Dá-nos o teu Santo Espírito para este dia, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela mensagem e para você que está aqui na sala, esta aqui é a ressignificação central da sala 57 por onde nós passamos. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Muito obrigado, doutora Thalita, minha amiga. Que bom. Pastor, eu achei que o senhor ia avançar sem falar as 4 frases, já estava triste. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, irmã. Eu amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus do que você existe. Um bom dia. Louvado seja Deus. Um abraço, muito obrigado. Thalita tem divulgado a sala onde ela vai, irmãos. Ela prega em muitos lugares, tem sido muito requisitada, graças a Deus. E onde vai, leva a sala e tem feito um trabalho lindo aí. Bom dia, Francisco. Tudo bem, amado? Bom dia, meu pastor. Bom dia, sala 57. Esse sotaque aí é de onde? Rapaz, esse sotaque é paraibano, mas eu sou mais pernambucano do que paraibano. Que coisa linda isso, acho massa. Essa diversidade do Brasil é um negócio extraordinário, filho. Obrigado pela presença, pelo seu testemunho, tá bom? Você que tem um testemunho para dar na sala 57, manda para a gente. Você deseja passar aqui conosco esses momentos? Manda aqui, né? A gente vai estudar o seu testemunho e dar uma estrutura para ele vir aqui, como eu fiz com o Francisco. Você está aí do lado com quem? Eu estou vendo só um pedacinho da orelha de alguém aí. É o meu filhão aqui, o Tarsis Caleb. E aí, Tarsis, tudo bem, cara? Tudo. É, meninão bonito, hein? Rapaz, prazer, viu, Tarsis? Igualmente. Alegria, viu? Fica aí do ladinho que daqui a pouco a gente vai falar com você de novo. Ô, Francisco, você nasceu em berço adventista, cresceu na igreja, mas teve um nascimento complicado. Você quase matou a mamãe quando nasceu, rapaz. Pois é, pastor. Foi bem complicado mesmo, né? O meu nascimento, ela começou a perder o líquido no sábado, né? E eu só vim nascer na segunda-feira de manhã, às 5 e pouca da manhã, né? Foi bem complicado mesmo, mas graças a Deus deu certo, né? Estamos vivos aí, tanto minha mãe como eu, há 45 anos de idade, para a honra e glória de Deus, né? Eu sou leigo, não sou da área da medicina, mas me parece que sem o líquido amniótico, né? Sem o líquido da bolsa, você passou 3 dias, né? Estourou na Isso, sexta, você foi nascer na segunda. isso foi no sábado pela manhã e eu nasci na segunda, né? Então passou o sábado, o dia inteiro, domingo e na segunda-feira de manhã eu nasci. Rapaz, tu devia ter muita água no pulmão para ter resistido, viu? Milagre de Deus, Deus tinha um propósito, né? Meu amigo, que isso, rapaz? Não é difícil isso aí, né? Você já começa com um milagre. Você batiza aos 10 anos e aos 14 anos você se afasta da igreja. Por que tu se afastou da igreja com essa idade? Você foi criado no seio adventista. Pois é, pastor, eu fui criado no seio adventista
ia com meus pais para a igreja, mas chega uma certa fase, infelizmente, né, que a gente acaba sendo levado pelas amizades, né? Não, mas não tem problema, é só um golinho, ninguém está vendo. E isso a gente acaba fazendo, os jovens, adolescentes, acabam, às vezes, fazendo por curiosidade. E foi basicamente o que aconteceu comigo, né? Pela curiosidade, isso ali no início foi bom, só que chegou, passei cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, né? Meio afastado da igreja, ia para a igreja, ninguém sabia o que eu fazia, né? Mas continuava bebendo e tal, aí chegou um período que cheguei para ir para festa de rua, né? E como eu falei nos áudios, a última vez foi numa sexta-feira à noite, onde a minha irmã e um irmão meu que estavam afastados da igreja, o meu irmão ainda permanece distante dos caminhos, mas a minha irmã retornou, graças a Deus, é uma bênção, né? Líder de desbravador distrital, agora está para ser regional lá na Paraíba. Mas na época eu estava afastado e eu fui aonde eu me embriaguei. Os colegas que diziam ser colegas começaram ali a zombar, rir de mim. E ali eu me embriaguei mesmo, que eu apaguei, não vi mais nada, me levaram para casa. E no sábado pela manhã, quando eu acordei, estava minha mãe na porta do quarto, ali chorando e dizendo assim, meu filho, se seu pai souber o que você fez, que você está entrando nessa vida que ele saiu, será o maior desgosto da vida dele. E aí, pastor, aquilo marcou muito, mexeu muito comigo. E eu decidi, assim como meu pai, ele abandonou, eu decidi nunca mais colocar uma gota de álcool na minha boca. E louvado seja Deus, porque daquele dia em diante eu retornei para a igreja, não fiz mais uso de bebida alcoólica e estamos firmes aí para a honra e glória de Deus, né? O apelo da mamãe salvou sua vida, né, amigo? É verdade. Mães que têm filhos aqui fora da igreja, nunca deixem de apelar ao coração do filho de vocês. Não existe força maior do que o apelo de uma mãe amável. Não existe. Seu pai faleceu adventista? Não, ele ainda é vivo. Ele é vivo. É E é vivo, adventista. tem 82 anos e isso é um servo de Deus, uma bênção, né? Um abraço para ele. Sua mamãe ainda é viva? É sim. Um abraço para ela também. E Obrigado. o seu pai foi alcoólatra por um tempo, então. Isso. Ele foi alcoólatra, ele chegou a ter cirrose e Deus restabeleceu a saúde dele para a honra e glória de Deus, né? Sabe o que eu fico pensando, rapaz? Por que os nossos jovens saem aos 14 anos? Ô Thales, é Thales? Eu? Tassis, quantos anos você tem, meu filho? 13. 13 anos. E você já foi batizado, amadinho? Graças a Deus. Amém, glória a Deus. Você estudou a Bíblia para ser batizado, varão? Sim. É? E você já estudou a Bíblia com alguém? Não. Estou na classe dos desbravadores, né? Lá no Desbravador, você tem ajudado aquela equipe lá a conhecer a Bíblia, né? Você é desbravador, varãozinho. Continua firme, tá? Você sabe, Francisco, o que eu tenho chegado à conclusão? Que a maioria dos nossos meninos sai nessa faixa etária porque nós não os levamos a ter uma experiência com Deus. Eles vêm conosco na igreja, nos programas da igreja, mas eles não ultrapassam os limites dos muros da igreja e vão eles mesmos para o evangelismo, cheio do Espírito Santo. Isso é um outro aspecto. Eles não vão, se você perguntar para a grande maioria dos nossos adolescentes, eles não têm testemunhos de impacto em que eles estão vivendo experiências
revelando Cristo a outras crianças, adolescentes, na mesma idade que eles. E por não ter esse aspecto da conexão, onde eles veem sentido para a vida cristã, é muito tradicional, é muita sombra do pai, a sombra do tio, é muita sombra do líder que levou. A gente precisa expulsar os nossos meninos da igreja. Estranha a expressão, né, Francisco? Não estou dizendo para a gente mandar os meninos embora da igreja, não, irmãos. Não isso. Da Mas missão, né? eles saiam para uma experiência. E o outro aspecto eu não tenho a menor dúvida, poucos deles têm o conhecimento prático de quem é o Espírito Santo e como atuar na vida deles. Poucos deles têm. Então, se a gente levar os meninos para essa experiência e expulsá-los para a missão, para que eles tenham suas próprias experiências, nós vamos perder menos os meninos na faixa que tem seu filho. É verdade, pastor. E assim, os nossos filhos participaram de várias missões Caleb, né? Ele sendo Caleb de nome e Caleb na missão também, né? Bem jovem ainda, tanto ele como as minhas duas filhas que estão na Bahia, na FADBA, né? Elas participaram da missão Caleb e foram, assim, experiências que eu acredito que eles têm, né? Ele bem pequenininho, tinha cerca de 2 anos ali, estava ali, saía com a mãe e comigo para dar estudo bíblico, e às vezes ele chegava na casa das pessoas, estava lá dormindo, mas estava com a gente. Fiz isso com a minha filha muitas vezes. Muitas vezes. Bom, você não é pernambucano, você é Não, sou paraibano. paraibano. Nasci e me criei na Paraíba, saí de lá aos 16 para 17 anos para trabalhar com vendas aqui no Pernambuco, e foi justamente aonde eu encontrei a minha bênção, né? Minha esposa. Eita, menino, encontrou a dona do pedaço, hein? Foi, Rapaz, sim. me diga como é que é o nome dessa abençoada aí? É Maria Laudijane, Maria conhecida por Laudijane. Laudijane. Um Isso. abraço para ela, viu, Maria? Deus te abençoe. Vocês têm quanto tempo de casado, varão? Nós temos 20, vamos fazer 24 anos. E tem 24. 3 filhos, 2 Três filhas filhos. e um filho, Duas né? filhas e um filho. A primeira tem 22, a outra 19, e o Tarsis com 13. Vocês estavam ajoelhados na igreja e Isso. orando a Deus para saber se era ou não casamento, e aconteceu um negócio dentro da igreja que vocês falaram bem assim, vamos casar, porque o negócio aqui, papai confirmou. Como é que foi isso aí, Francisco? Foi assim, na realidade, já fazia uns 6 meses que eu estava gostando dela e não tinha coragem de pedir namoro, né? Falar namoro para ela, né? O E a quê? gente Você não tinha coragem, Francisco? Que não é tinha isso, coragem. rapaz? Tinha medo de receber um não, né, pastor? Ô, rapaz, Aí passei. o não tu já tinha, varão. Mas aí eu queria só a confirmação, eu não queria um não, de jeito nenhum. Eu até fiz aquelas 3 orações, né, que Elias fez ali, né, sobre Deus responder, né? Eu, Senhor, se for da tua vontade que eu chegue a namorar e casar com ela, então que eu sonhe com ela. Eu sonhei a primeira noite, sonhei a segunda, na terceira noite aparecia um homem todo de branco, que eu não via o rosto, e ele chegou e disse assim, olha, você vai perder. E aquilo me perturbou e eu fiquei, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar. E aí depois, nesse dia, justamente foi num domingo, a gente estava na igreja, se eu não me engano, concluindo a semana de oração, e a gente ajoelhou, estava todo mundo orando lá, e eu senti um toque aqui nas costas, e ela também, na mesma hora, já no finalzinho da oração que o irmão estava fazendo. E assim que o irmão terminou, tanto eu quanto ela, a gente olhou para trás e não tinha ninguém. Não tinha ninguém atrás da gente, né? Então, aquilo foi assim, mexendo. Depois que a gente começou a namorar, aí nesse mesmo dia, e com algumas semanas, aí, com a gente conversando, e ela disse que sentiu esse mesmo toque que eu, né? Então, acredito ali que foi o toque do Espírito Santo ali para que
a gente se unisse e estivéssemos aqui. Então, glória a Deus, depois de tantos anos, de altos e baixos, como sempre acontece, mas estamos firmes no caminho e no amor também. Que coisa linda, né? Tu vai perder, rapazinho. Tu chega logo na mulher que tem gente na É, fila. Tu fica com medo aí, rapaz. Vá logo. e se eu não Olha, falo, pastor, nesse dia tinha outro irmão lá que disse assim, rapaz, eu já estava pensando em falar namoro a ela no mesmo dia. oh, menino, tu orou, rapaz, é de Deus mesmo, hein? É de Deus mesmo. No primeiro dia tu sonha com a mulher, no segundo dia tu sonha com a mulher, no terceiro um anjo aparece e diz assim, Vai rapazinho, perder. vai que tem gente chegando lá. Rapaz, como é bom, né? Deus guia a gente, né? É muito bom essa. Você lembra, você que está adorando aqui conosco, já foi casado? É casado ainda? Como é que foi que vocês se conheceram, lembra? Ei, irmão Carlos? Eita, irmão Carlos, hein? Tem tempo que está casadinho aí, cuidando da esposa. A irmã Creuza está balançando a cabeça ali, lembrando como é que foi o dia que conheceu, né, irmão? A tampa da panela. Você não tem a tampa da panela ainda? Então, ora, meu filho, ora. A sua tampa da panela já foi? Então, é hora de você experimentar o caminho sozinho, se Papai do Céu não quiser que você componha novamente um outro relacionamento. Antônio Costa Aguiar, meu filho, Deus te abençoe, viu, meu amado? Estou vendo você adorando conosco na sala e ouvindo ativamente o testemunho. Ô, Francisco, você disse que teve uma experiência mais profunda com Deus depois que você se casa. Isso, Vocês trabalham por exatamente. conta, né? Vocês trabalham por conta própria. E aí vocês decidiram, fizeram um propósito, quando vocês se casaram, de que vocês tirariam um mês de férias para entregar esse mês inteiro sem trabalhar por conta própria. Trabalha por conta própria, irmão. Um mês sem trabalhar para oferecer para os Calebes, é isso? Exatamente, a gente seguiu vários anos fazendo esse propósito, né? No mês de janeiro, eu baixava as portas da minha serralharia e a gente ia para a Missão Caleb, né? Foram experiências realmente muito marcantes. Uma das experiências foi aqui no sertão de Pernambuco, na cidade de Iati, onde a gente fez o evangelismo lá. A gente estava como líder da equipe e tinha um evangelista também. E lá já fazia cerca de uns 7 anos que não chovia naquela localidade, né? Estava passando por uma seca bem intensa e a gente sempre comprando água para poder manter ali a estrutura dos Calebes, né? Tava a nossa família em peso, né? As duas filhas, o filho, a esposa. E chegou um momento ali que acabou o dinheiro, acabou a água, acabou tudo, não tinha mais de onde a gente ter recurso para poder adquirir água e não chegava água na torneira, né? Então a gente orou a Deus, vamos orar. E depois veio a chuva, né? Tinha uma casa bem próxima, recém-construída, a bica bem limpinha, né? E ali a gente foi lá, pegou a água e colocamos bastante lá na caixa d'água que tinha lá na casa e deu para a gente concluir o evangelismo. Teve também um momento que, antes de acontecer isso aí, a gente às vezes abria a torneira e saía só aquela poeira, não saía água. E nessa missão Caleb também, chegou a sair água, uma água meia suja, né? Que muito tempo não saía, e a gente conseguiu também colocar uma quantidade de água também na caixa para manutenção dos Calebs. Que coisa, como Deus faz essa manutenção. Você tem absoluta certeza que esta chuva veio por meio da oração. Com certeza. Nós estávamos orando ali e depois veio a chuva, né? Um pouco tempo ali, quando a gente estava orando ali, fazendo o culto, então veio a chuva. E foi uma alegria só. Tava lá os meninos correndo com balde, vamos pegar água, e todo mundo correndo para encher a caixa. A gente tem aqui uma atividade que é crer que o poder de Deus é ilimitado e viver sobre É, esse parâmetro. É ilimitado mesmo, né? é Quando a nossa ilimitado. oração combina com o desejo dele, amigo, é um abraço, né?
É verdade. Vem do jeito que a gente pediu. Agora, quando não combina do jeito que ele quer, vem melhor para a gente, Com certeza. Né? né? Vem melhor. Nessa missão Caleb foram, se eu não me engano, foram 13 pessoas batizadas, 13 almas entregaram a vida a Cristo, né? Foi uma bênção. Que coisa, né, irmãos? Que coisa. Quando você pede a Deus, querido, por isso que orar no Espírito é muito importante. O Espírito origina toda oração sincera. É Ele. Quando você pede o batismo diário, Ele que te ajuda a orar. E aí, quando eu oro de acordo com a vontade de Deus, vem de acordo com o que eu pedi, do jeitinho que eu pedi. Pediram água, desceu água. Agora, quando eu peço e não é da vontade de Deus, a resposta que o Senhor dá é melhor do que a que eu pedi. A gente tem que aprender a confiar, né? Porque é tipo assim, Francisco, ó, eu peço um negócio para Deus, eu não estou vendo o que ele vê, né? Aí ele fala assim, filho, eu não vou te dar isso. Para você parece ser bom agora, mas da forma como eu consigo ver sua vida, se eu te der o que você está me pedindo agora, eu estou vendo sua vida, não vai ser bom para você. Então eu vou te dar outra coisa que vai te ajudar de outra maneira e que não vai fazer você sofrer tanto ali na frente. Deus age assim, irmãos. Então, quando o aparente não de Deus é uma resposta melhor do que o meu pedido de oração. E vale a pena a gente confiar, né, pastor? Porque, assim, chega um momento, às vezes, na nossa vida, que a gente precisa colocar o pé na água para que o mar possa se abrir, né? Você não viu a Thalita dizer, eu não queria orar, seja feita a tua vontade, porque e se fosse a vontade do Senhor que o Jonatas descansasse? É isso aqui que eu estou falando, né? É orar com o fluxo do Espírito para colocar isso sobre a subordinação do Senhor, fazer o nosso pedido, mas entregar para Ele a maneira como Ele quiser. Você, no comecinho da sua vida, quase morre por falta de água. A bolsa da sua mãe estourou, você ficou 2 dias no seco. E depois você quase morre por excesso de água. Quase, Isso você mesmo, caiu. pastor. Deus salvou sua vida de novo, rapaz. Como é que foi isso? Foi a nossa família, na cultura na época, tinha o costume de sair aos domingos, era um momento de lazer, um rio bem próximo lá da casa dos meus pais, lá na Paraíba, e a gente fazia a festa realmente, levava comida, levava farinha, levava o óleo, a frigideira ali, e meus pais iam pescar, meu pai ia pescar com meus irmãos ali, a gente ia tomar banho, eles preparavam ali, fritavam o peixe para a gente comer, era o dia de festa mesmo, né? E estava lá na hora do almoço, todo mundo sentado ali, e tinha como se fosse um barranco, né? Um barreiro assim, bem profundo, e eu, criança, meio levado, né? Acabei escorregando e caindo dentro desse barreiro ali. Fiquei subindo e descendo, tomando água, engolindo água. E ia morrer, porque não tinha ninguém vendo. Estava todo mundo de costa para o lugar onde eu tinha caído. E eu escutei uma voz dizendo assim: quando você subir, você respira, e quando você descer, que tocar o pé no chão, você caminha. E isso eu fiz. Eu subi, quando eu respirei um pouquinho, desci, quando toquei o pé no chão, dei alguns passos embaixo d'água. Depois fiz um impulso, subi novamente, isso umas 3 vezes até chegar na borda ali, conseguir me firmar e sair daquele buraco, né? Então, foi realmente assim, um livramento de Deus. Eu acredito que a voz do Espírito Santo de Deus dizendo assim: faça dessa forma. Fui salvo por Deus, literalmente. Sabe por que foi? Porque a maioria das pessoas que morrem afogadas não foi por causa da água, foi por causa do desespero. Verdade. A prova é que o Espírito de Deus te acalma e você consegue sair da água. A maioria das pessoas que morrem afogadas morrem de desespero. E deixa eu fazer uma aplicação aqui do que você está me dizendo. Amigo, você que está adorando comigo aqui agora na madrugada, o sol já raiou, né? O dia hoje vai ser difícil para você.
os desafios que circundam a gente parecem muito pesados, né? E às vezes são mesmo, né? São como água, né? Uma água desse poço aí, ó, a gente afundando lá dentro, perdendo a respiração, e a gente acha que não vai conseguir passar por isso, né? Então, hoje o Senhor, através do testemunho do Francisco, diz o seguinte: vai até lá fora e, por meio da fé, coloca a cabeça para fora e olha para mim. Volta para a sua guerra, põe o pé sobre Jesus Cristo e caminha. Põe o pé sobre Jesus, irmão, e caminha. Vai lá em cima, olha para Jesus, respira, desce, põe o pé na rocha e caminha. Daqui a pouco você vai estar fora da água. Daqui a pouco você vai estar fora da água, irmão. É só manter a calma. O Espírito de Deus vai guiar você. Irmão, Deus age assim, né? Vai lá, respira, desce, vai lá para a sua guerra. Pé sobre a rocha, caminha. Caminha, não para não, irmão. Não para não. Se você parar, a coisa não vai funcionar. Vai lá, respira de novo na oração, na unção do Espírito de Deus, olha para Cristo, desce de novo. Na rocha, caminha, irmão, caminha. Daqui a pouco, você vai olhar para o passado e vai dizer assim: o Senhor salvou minha vida. Assim como o Francisco reconhece hoje, que naquele dia o Senhor salvou sua vida, né, amado? É verdade. Eu acredito, sim. Não só essa, mas teve outras coisas também que aconteceram, né? De livramento de Deus, né? Louvado seja Deus pelo livramento dele na sua vida, pelas experiências que você tem com ele. Amigo, me diz uma coisa, você conheceu a sala como? Eu conheci a sala por intermédio da minha esposa, né? Em 2021, mais ou menos ali, mês de fevereiro para março, mais ou menos nesse período, né? Ainda em pandemia, né? E ela recebeu um link de uma amiga da gente, lá de Garanhuns, e começou a participar da sala, né? E eu ficava lá deitadinho, só escutando, e ela participando, né? E quando chegava no momento da pipoca, eu olhava assim: homem, desliga esse negócio aí, rapaz, que zoada, esse povo aí faz muita zoada. Homem, que zoada é essa? Que povo é esse? Rapaz, Não mas é, o rapaz? Rogério, meu moderador, tá num tupete hoje, meu irmão. O bicho tá lindinho, fofinho. Olha o tupete desse menino, rapaz. Rogério, tá lindinho. Olhe bem, irmão. Quer dizer que você olhou a pipoca e disse: que negócio é esse, né, rapaz? É. Ao E entrar na aí sala, vocês depois, começam a descobrir uma nova perspectiva da caminhada, e você vai me falar que você precisava de um carro como meio de transporte. isso. E aí o seu patrão oferece uma moto. E o Espírito Santo faz um negócio aí nessa hora e abençoa você. Como é que foi isso? Teve um pastor que deu um testemunho aqui na sala, e ele falando assim que precisava de um carro, aí o carro dele quebrava muito, né? E ele vendeu o carro, ficou com o dinheiro ali e pediu, exigiu. Eu me lembro muito bem que ele disse assim: eu exigi de Deus, eu pedi o modelo, pedi a cor, pedi tudo ali a Deus. E a gente, nossa família, a gente tinha conversado, minha esposa: a gente precisa de um meio de transporte porque é uma necessidade da gente, né? E ali a gente fez a soma, foi para a ponta do lápis, e eu disse: olha aqui, o que é que sobra aqui? R$ 130 no mês, não tem condições da gente comprar um carro, né? Mas depois do testemunho, no dia que o pastor deu o testemunho, eu estava indo para o trabalho, e eu fui conversando com Deus, né? Eu disse: Senhor, o Senhor sabe muito bem que nós não temos condições, então eu quero que o Senhor me mostre o meio. Essa foi minha oração a Deus, né? E aí, quando eu chego no outro dia, no trabalho, o patrão foi e ofereceu uma moto e tal, e eu aceitei. Vim embora para casa. Quando eu estava chegando na hora do almoço, assim, em casa para almoçar, então eu escutei uma voz, né, dizendo assim: você me pediu um carro e não uma moto. E aquilo mexeu demais comigo.
E eu fiquei com medo de chegar e dizer para o patrão, não, eu prefiro um carro que uma moto. Aí eu disse, bom, senhor, tá certo. Se ele falar novamente, aí eu vou dizer que prefiro um carro por conta da família. Aí quando foi no outro dia que eu cheguei, ele falou novamente. Aí eu fui e disse, olha, a moto é bom, tal, mas eu prefiro um carro. E ele disse assim, vamos ver então. Aí eu vim embora, quando eu cheguei, eu disse, pronto, perdi a moto, perdi carro, perdi foi tudo, não vou ter mais nada. Camarada dá uma moto, o cara pede um carro, folgado esse menino, hein? Aí quando foi numa sexta-feira, isso foi tudo numa semana, né? Quando foi numa sexta-feira, o patrão chegou, o ex-patrão na realidade, no caso, né? Aí ele chegou e com a chave me chamou e disse, olha aqui, ó, abriu o carro, mostrou isso aí, é bom? Eu disse, é. Meio sem entender, né? Aí ele entregou a chave, assim, está aqui, o carro é seu. Aí eu fiquei assim, anestesiado, né? Não tive nenhuma reação, né? Sem acreditar, né? De ver ali realmente a bênção de Deus. E Essa tem realmente voz, servido muito para a nossa família e para a obra de Deus também, né? Porque eu disse, Senhor, o Senhor me deu, então que esse instrumento que o Senhor me deu seja útil para servir os outros. ele lhe deu o carro, deu. Ele deu o carro. Aham. Quando eu cheguei na igreja, teve uma irmã que disse, ah, que bom, você comprou o carro. Aí eu disse, foi, irmã. Interessante, assim, eu ganhei o carro e não estou devendo nada. Ela disse, eu quero que você conte isso, amado. Como foi isso? E essa experiência de ouvir a voz do Espírito de Deus te dando comando já faz parte dessa nova fase que você vem e aprende a viver na dependência do Espírito Santo, né? Exatamente, né? Que realmente o senhor perguntou, tem um momento na história que assim, a questão da conversão, né? A minha conversão aconteceu quando eu fui batizado lá com 10 anos. Eu não tinha uma certa compreensão, né? Mas é uma transformação diária. Eu preciso, assim como eu preciso do batismo diário do Espírito Santo para que ele continue moldando minha vida, moldando meu caráter, né? Então eu preciso ser convencido por ele diariamente ali, crescente, até chegar ao pleno, na plenitude ali, quando ele voltar nas nuvens do céu, que o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, né? É lindo isso, né, rapaz? É lindo isso. É exatamente o fluxo, né? A voz por trás dizendo direita, esquerda, aquilo que não está na Bíblia, ele vai revelar para a gente. E ao você ouvir a voz, Thalita disse hoje, tem que estar de acordo com a palavra, e você tem que ler a palavra pedindo a iluminação do Espírito. Essas coisas somadas não vão deixar você em dúvida. Ô Francisco, eu amo a sala 57, irmão, é lindo. Olha só essa imagem aqui, eu gosto de, às vezes, aparecer com eles aqui. Olha que legal, ó. Tainã e a avó Maria. Olha que coisa lindinha. Duas gerações aí assistindo a sala 57. Isso não é de Deus, irmão? Como é que essas pessoas chegaram aqui, estão ligadinhas na sala aqui, né? Fazendo parte. Quem são eles, Rogério? Nós um dia congregaríamos juntos, aprenderíamos juntos tudo que a gente está aprendendo. Rapaz, meu Deus do céu, isso precisa ser visto como um milagre, irmão. Isso precisa ser visto como um milagre de Deus. Nossa, aqui é um negócio absolutamente fora da curva. Vovozinha lindinha, fofinha, com essa touca linda rosinha que a senhora está aí. Um beijo para você e para você também, tá bom, Tainã? Deus te abençoe ricamente. Tem mais gente aí, né? Aí, tô vendo que tem mais gente adorando conosco aí, né? Sejam todos muito bem-vindos. Provavelmente é a mãe da Tainã, se eu chutei certinho aí. É a mãe, a vovó e a filha. Olha que lindo, né? Um abraço para vocês, viu, amadas? Vocês são E lindos. gerações participando da sala, né, pastor? 3 gerações, irmão, 3 gerações. A gente, irmãos, isso é de Deus, Francisco, é de Deus. A sala cumpriu o propósito na pandemia e continua cumprindo o propósito hoje de unir o povo do Senhor em torno do batismo diário do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. Você vai me dizer que ao entrar na sala você entendeu um negócio em inglês? Como é que foi isso, irmão? Mas eu
vamos dizer assim, mal sei falar português. Para mim, a língua mais difícil que tem é português, né? Tem professores aí, eu brinco com minha esposa também, que é professora, só As faz. exceções do português me deixam maluco. Os porquês separados junto com acento, aquilo é uma loucura, irmão. Porque não tem um porquê só nesse negócio, tem que ter 5 porquê para a gente. Ô, meu pai, você Desse estava ouvindo, jeito. você estava ouvindo alguém. Como é que foi esse negócio do inglês aí, rapaz? Fala para mim. Foi uma irmã que mora nos Estados Unidos aí, né? Ela deu testemunho na sala aí, falando aí com o Senhor, e ela disse que não sabia orar em inglês. E o Senhor desafiou ela a fazer uma oração em inglês, né? E ali ela fez, né? E quando ela estava fazendo a oração, eu entendi o que ela estava falando. As lágrimas desceram do rosto, né? E quando terminou ali, eu corri chorando, fui dizer para minha esposa e minhas filhas que estavam em casa, né? Eu disse, olha, eu escutei, elas ficaram assim, paradas assim, sem entender, né? Eu disse, eu escutei, eu entendi o que ela estava e a oração que ela fez, né? E foi interessante, foi no período também, pastor, que a fé da gente às vezes fica oscilando, né? E eu entendi plenamente que foi Deus mostrando que Ele estava comigo naquele momento. Rapaz, eu tô. Isso é top demais, né? Você estava num período de baixa espiritual. Exatamente. Você ouve uma oração em inglês e entende tudo que ela orou. É Deus falando com você, né, Francisco? Verdade. Aí tu não aguentou, saiu chorando igual menino, foi? E então, eu sou mole para chorar, né? É. Já fui mais, né? Mas ainda sou. Que coisa linda, né, rapaz? Que coisa linda. Deus age, né, de uma maneira tão especial para salvar a gente. A sua esposa que trouxe você para a sala. Você sabia que 80% do público da sala é feminino, rapaz? E a maioria dos homens que estão aqui foram trazidos pelas mulheres. As mulheres são bênção na nossa vida, pastor. Pai do céu. Ai de nós se não fossem as mulheres, viu? É um negócio que dá trabalho demais da conta, né? Mas é bom. Né? A mulher é uma bênção, né, rapaz? Minha esposa já mudou tanta a direção da minha vida, Francisco, que eu vou tomar uma atitude, ela vem aqui, ó, tum, no meu, no pé da orelha, assim, quando ela fala, eu faço que daqui a pouco a voz dela fica batendo aqui, tum, 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 aí toma outra direção. É uma bênção, né? O conselho que elas É dão para verdade. gente. A companhia, você vê a Thalita, né, assumindo o termo de compromisso para estar no meio da Covid, para cuidar do Jonas. Pai, mulher é especial demais, né? Deus, e Satanás querendo mudar isso, né? Querendo mudar essa essência da criação divina. A gente não pode deixar isso acontecer, não, né? Você, apesar de ter toda essa experiência na sala, o bonitinho que está aqui dando testemunho, esse lindinho, fofinho aí, já deixou de frequentar a sala, né? Foi sim, pastor. Deixei de frequentar, mas nunca deixei de encaminhar os links para a lista de transmissão. Tenho 113 pessoas na minha lista de transmissão, né? E sempre deixei, sempre compartilhava. A minha moderadora Leila aí, né? Ela, uma bênção na nossa vida, né? Sempre tem mandado, aí ó, o sorriso dela. Tô vendo aí, viu, irmã? Leilinha é bênção de Deus. Assim, É, viu? tá aqui todo dia essa Leila tá aqui. Ó, tô vendo moderadora Érica lá em Portugal. Érica, nós vamos fazer festa em Portugal, hein, Érica? Vamos orar por isso. Oi. Um passarinho azul já me falou aqui das nossas pretensões. Ei, ô Francisco, por que tu saiu da sala, mano, esse período de instabilidade? Pastor, eu achava que eu já tinha entendido tudo e não precisava mais estar na sala. Eu só precisava aplicar aquilo que aprendi e estava tudo certo. Mas eu entendi e compreendi que é uma necessidade de estar na sala junto com meus irmãos, buscando na madrugada. Sozinho a gente pode ir, mas junto é bem melhor.
Irmãos, olha só, essa compreensão dele é extraordinária. Eu achei que já sabia e podia caminhar sozinho. Irmão, você não vai conseguir sem a sala, você não vai conseguir sem a sua comunidade local, sem a sua igreja, você não vai conseguir sem o seu pequeno grupo. Ninguém foi feito para conseguir sozinho. Nós somos um corpo interdependente. Interdependente. Nós sempre precisaríamos de uma comunidade. No dia que a sala não existia, obviamente, o centro da sua adoração é sua igreja local. Você precisa dessa comunidade. Enquanto a sala estiver aqui, faz favor de não sair. Isso aqui é o braseiro, irmão. É o braseiro. Primeira coisa, braseiro, brasa no braseiro fica acesa. Saiu, já era. O Até apóstolo mesmo Paulo você... fala, né, pastor? Que não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. E tem um outro aspecto que eu queria salientar, muito importante nesta fala sua. Para mim, ela é emblemática. Eu achei que já sabia e não precisava mais. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. O que você aprendeu aqui na sala transformou sua vida? E o tanto de gente que não conhece. E para a sala ficar no ar, eu vou repetir aqui, ó. Presta bem atenção, vou chegar mais perto, igual o nosso amigo Luiz. Chegar bem mais perto. Aqui, ó. Ei, para a sala continuar, precisa manter o nível da frequência. Entendo o que eu estou te falando. Então, se você sai, você diminui a velocidade. E mais pessoas que precisavam conhecer o que você conheceu, vão deixar de conhecer. Então, são esses dois lugares. Eu preciso desse ambiente? Preciso. Preciso da minha igreja presencial? Preciso. Preciso do culto doméstico? Preciso. Preciso do meu pequeno grupo? Preciso. Preciso da coinonia? Preciso. Preciso de grupo de oração? Preciso. Ninguém foi feito para ir sozinho. Ninguém. E a quantidade de pessoas frequentando esse movimento a cada madrugada determina o tempo de durabilidade dele aqui. Entenda isso. Se você sai, você está fechando a sala. Se você sai, você está fechando a sala. A gente precisa mostrar isso para outras pessoas. Ô, menininho, algumas mudanças foram apresentadas em você depois que você compreende o ministério do Espírito Santo, o amor incondicional, a comunhão por semelhança, a missão por atração. Quando você descobre isso, você começa a demonstrar mais amor. Você era meio insensível, não é isso? Era assim, pastor. Na realidade, desde a minha infância, né? Na minha família, a gente não foi criado ali para demonstrar, para verbalizar o amor. Não existia até um certo tempo, né? Mas louvado seja Deus que hoje existe, né? Na minha família aqui, que eu construí, Deus me abençoou, e na minha família, meus pais, meus irmãos, hoje a gente se trata, eu te amo, que antes não existia, né? E eu era meio insensível, meio revoltado com algumas coisas, né? E a entrada na sala, houve uma mudança crescente, não só com relação à família, mas também para com pessoas que não são da família, até pessoas que muitas vezes, como alguns dizem, que pisam no nosso calo, né? E a vontade da gente é chegar assim e dizer, peraí, mas o Espírito Santo diz, não, você tem que demonstrar amor, você tem que retribuir com o bem, mesmo contra a minha vontade, como a irmã Thalita falou hoje, né? Mesmo contra a minha vontade, mas o Senhor pede que eu faça o bem para as pessoas que me fazem o mal. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, quando a gente aplica na nossa vida, quando a gente passa a praticar os ensinamentos bíblicos. Então, isso faz com que a gente sinta realmente o poder da palavra. Enquanto eu conheço apenas e não pratico, eu não vou entender o que é o verdadeiro propósito do que Jesus está pedindo para que eu faça. Seu cristianismo tomou um sentido especial, tomou sentido mesmo, depois que... Porque você chega a dizer que você era bruto. Era assim, pastor. Era bruto, às vezes, com minha esposa.
com os filhos, né? Hoje a sensibilidade existe mais, né? Como eu disse aí no áudio, eu não sou ainda aquilo que Deus almeja que eu seja, mas eu também não sou mais aquele que eu era antes. Você sabe o que mudou em você, irmão? E acho que a gente aqui precisa compreender bem isso, né? Ele está falando da modificação do caráter dele no que diz respeito a esse aspecto áspero, insensível, chegando a ser bruto, né? Em algum momento, quando o Francisco, na caminhada dele, for bruto de novo com a esposa, com o filho, insensível, pode acontecer? Pode. Pode. E qual a diferença, então? A diferença é que antes, não havia convicção plena disso, meio cego com relação, achava isso normal. Fui criado assim, sou assim mesmo. Como dizem por aí alguns, um ancião meu disse assim, os brutos também amam, né? Há uma consciência de que realmente é rude, mas existe uma consciência cultural que está acima da Bíblia muitas vezes, dizendo assim, meu pai era assim, eu vou ser assim. E tem gente que vive assim, e crente, cristão, com a Bíblia na mão e acha que é normal. Agora, o que mudou no Francisco, eventualmente, se ele voltar, o homem natural voltar em algum momento, pegá-lo de surpresa, é que agora ele sabe o caminho. Ele sabe que tem um poder regenerador que ele está pedindo todo dia e que esse poder regenerador não permite mais que ele ache isso natural. Ele não acha mais natural ser insensível e nem bruto. Agora ele sabe que é antinatural. O fluxo sobrenatural é ser manso. Que coisa boa, né? Jesus pede para a gente aprender dele, né? Que é manso e humilde de coração. Então, a busca diária, o contato com a sala, os aprendizados, né? Vai fazendo com que a gente esteja contemplando a Cristo. E a Bíblia diz que pela contemplação nós somos transformados. Então, a quem nós estamos contemplando? Eu preciso terminar esse testemunho. Eu perguntei para você, por que você saiu da sala? Eu achei que eu já sabia tudo e não precisava mais. E por que você voltou? Porque eu entendi que aqui na sala nós somos mais fortes, nos tornamos mais fortes, porque estamos buscando o poder. E é esse poder que nós necessitamos. Quão bom se todos os irmãos de cada igreja, cada líder, toda a liderança das igrejas participassem da sala e entendessem que precisa desse batismo diário do Espírito Santo. Quando chega agora no final do ano, não precisaria estar dizendo assim, irmão, você precisa atuar no cargo. Não, eu não quero. Todos estariam dispostos e disponíveis para atuar na obra de Deus. Por quê? Porque estariam se revestindo de poder. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, irmão Francisco. O Senhor é a parte visível de Deus, amado. E eu creio mais em Deus, porque o irmão Francisco veio aqui e falou dele para a gente. Amém. Eu também te amo, pastor. Preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor realmente tem sido a parte visível de Deus para mim, para minha família. E eu acredito mais em Deus porque o Senhor existe. Por cada pastor aí, tem um pastorzão aí também que acredito que conhece, pastor Gilson Almeida, né? Ele foi pastor lá no distrito, lá em Souza. Acredito, talvez, não sei se ele ainda lembra, né? Faz muito tempo. Lembra, o Eu era pastor nunca bem esquece do pequeno. distrito dele, não, rapaz. Esquece nada. Ali era uma bênção, viu, pastor? Esse Que... pastorzão aí, eu não sei se ele ainda tem a peruca, né? Na época ele tinha uma peruca, fazia umas brincadeiras lá, era uma bênção. Revelando o pastor Gilson Almeida. Ei, amigo, obrigado. Um abraço na Dona Maria, nos filhos aí. Permanece firme, replicando esse link. Vamos avançar, abençoando mais pessoas, tá bom, querido? Amém, pastor, amém. Deus abençoe também o senhor, a sua esposa.
sei das suas lutas, né? Como líder de distrito aí, passei vários anos aí como no ancianato, sei das lutas dos anciãos também. Sempre gostei, né, de estar ali com os pastores, visitar o pastor, porque às vezes nós como membros a gente reclama, o pastor não visita, o pastor não visita. Mas quantas vezes nós vamos visitar os pastores? Quando o pastor chega recém no distrito, quantas vezes a gente vai visitar e receber e abraçar o pastor, né? E a gente sempre tem esse propósito de vida também, e abraçar, receber, né? Porque são humanos, né? E precisam desse abraço também. Glória a Deus. Faz uma oração para a gente, amigo, para a gente terminar. Querido Deus, amantíssimo Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Te agradecemos pela bênção do poder do Teu Santo Espírito, nosso Consolador, sendo derramado na nossa vida diária. Te pedimos, ó Pai, que a cada dia possamos reconhecer que somos dependentes Teus, assim como o ar que precisamos para permanecer vivos. Que possamos entender que o Teu Santo Espírito na nossa vida espiritual, ou melhor dizendo, só temos vida espiritual se tivermos o Espírito. Dá-nos a Tua bênção, fica, ó Pai, com cada janelinha aqui da sala, também as pessoas que estão adorando conosco no YouTube. Que possamos sair nessa manhã com o intuito de derramar o vinho que estamos recebendo na vida de outras pessoas, que outras pessoas sejam agraciadas com o Teu poder através de nós. Como falamos aqui, que nós possamos ser a parte visível de Deus na vida das pessoas, para as pessoas aí afora, ó Pai. Vencer com cada pastor, cada moderador, cada irmão que aqui está nessa manhã adorando e buscando poder. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito obrigado, irmão. Um grande dia na presença de Deus. Amém. Amém. A todos da... Opa, abre aí, desculpa, abre aí, abre de novo. Abre aí o áudio, Francisco. A todos da Vocês sala. também, amo vocês. Diga aí bom dia com alegria para a galera, vai. Bom dia com alegria. Bom dia, com alegria! Bom dia, com alegria! Bom dia, com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia, aquele abraço! Bom dia, Verônica, bom dia! Até amanhã no comentário. Feliz feriado a todos!